Resumindo, o que é preceito de homens? É tudo aquilo que nós inventamos, criamos de nós mesmos e substituímos com estas coisas aquilo que estabelece a palavra do Senhor. Por exemplo, é você criar um costume, criar um preceito e colocar ele como se fosse uma doutrina, como se fosse algo da parte de Deus que todo mundo tem que obedecer, que tem que ser assim, se não for assim, não vai para o céu, não é crente. Assim agiam os fariseus, preceitos de homens. E será, queridos, que este problema é desconhecido nos últimos dias? Está longe de nós? Com certeza não. É por isso que esse tema é muito oportuno. Se faz necessário pararmos, discutirmos, para compreendermos, saber separar as coisas, colocar tudo no seu devido lugar. O que é doutrina, o que é preceito do Senhor, o que é doutrina do Senhor, que é imutável, que é universal, que não muda em lugar nenhum. O que é costume? Preceitos, é claro que se faz necessário, não é errado de forma alguma o homem criar preceitos, se faz necessário. O que é errado é você pegar esses preceitos e colocar como se eles fossem doutrina, como se eles tivessem autoridade como a palavra de Deus que está escrito. Aí é que está errado. E o Senhor Jesus, ele deixa, através desse confronto com os fariseus, ele deixa para nós um exemplo muito importante de que os preceitos dos homens, muito embora são importantes, às vezes necessários, mas eles precisam ser encarados como preceitos de homem. Doutrina é doutrina. Doutrina do Senhor é uma outra coisa e muito superior aos preceitos do homem. Os preceitos do homem mudam de acordo com o lugar, com a cultura, muda. A doutrina do Senhor, ela não muda nunca. Ela é universal. Nós temos um exemplo, eu gostaria que alguém analisasse, para que pudéssemos assim ter uma ideia de que às vezes esses preceitos de homem, eles são importantes e necessários. Agora é necessário também que possamos distinguir, compreendê-las, para não criar confusão. Eu gostaria que alguém lesse aí 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Vamos ver preceitos de homens. 1 Timóteo 5, 9. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido. Ainda 10. E seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados, dedicar-se a todo tipo de boa obra. Imagine só, quem está dizendo isso aí é Paulo, não é isso? Falando para Timóteo, que estava na igreja de Éfeso. Aí Paulo chama Timóteo, o contexto, depois vocês leiam todo o contexto, vocês vão ver, e passa para Timóteo um preceito, mas é preceito de homem. Porém, se fazia necessário naquele momento. E ele diz assim, olha, não inscreva nenhuma viúva com menos de 60 anos. Esse versículo não pode, de forma alguma, ser usado como doutrina. Não podemos hoje pegar, está escrito na Bíblia que só pode ser viúva acima dos 60. E que tenha feito
conforme o versículo posterior diz, lavar os pés dos discípulos e coisa e tal. É preciso a gente entender, aí é um preceito de homem, porém necessário e importante para aquela igreja e para aquele momento. Por quê? Porque a igreja, ela tinha a responsabilidade de cuidar das viúvas. As viúvas, aquelas que não tinham quem cuidasse, por exemplo, não tinha filhos, perdeu seu esposo, ou se tinha filhos, era de menor, filhos pequenos que não podia sustentar, a igreja assumia a responsabilidade de sustentar esta irmã. E existia um cadastro, a igreja fazia um cadastro, cadastrava estas irmãs. E o que Paulo passa para Timóteo é o seguinte: algumas regras, alguns requisitos que se faz necessário. Timóteo, olha, para você cadastrar essas irmãs, primeiro é necessário observar esses detalhes. É necessário que preencha esses requisitos. Olha, ela precisa ter mais de 60 anos, porque ela não vai pensar mais em casar, certo? Não ter... se é alguém que não tem quem cuide, não tem filhos para cuidar dela, uma pessoa que deu exemplo, e o que ele cita aqui, por exemplo, lavar os pés dos discípulos, era sinônimo de humildade. Uma pessoa que é humilde, disposta a servir, não era uma pessoa insubordinada. Esse era um exemplo de alguém que estava disposto a servir. Fazia parte do costume, da cultura daquela época, lavar os pés dos discípulos. Era o costume da época. As pessoas naqueles dias não tinham carro, não tinha avião, não tinha outros meios de transporte, andavam muito para se deslocar de um lugar para outro. As congregações na casa dos irmãos, quando os apóstolos chegavam na casa das irmãs para dirigir o culto, eles haviam andado quilômetros e mais quilômetros. E ao chegar ali, aquelas irmãs, elas de livre e espontânea vontade, ofereciam água para lavar os pés, amenizar o cansaço. E isso era muito importante, era sinônimo de humildade, de serviço. Aqui estão preceitos de homens, porém necessários e importantes para a igreja, que contribuiu muito para que aquela área, a área social da igreja, tivesse um avanço e uma organização. Nada de errado aí. Agora, quando a gente pega esses preceitos e interpreta como doutrina, aí estamos invalidando o mandamento do Senhor por não distinguir corretamente, não aplicar corretamente aquilo que é costume, que é preceito, normas do homem que são necessárias e importantes, mas não pode ser vista como doutrina. Doutrina é doutrina, costume é costume. Doutrina é mandamento do Senhor. Os costumes são preceitos de homens. E isso precisa ser realmente distinguido. Queridos, nós temos, por exemplo, falando destes assuntos, eu vou trazer para a nossa memória, para a nossa reflexão nesta noite, algo que infelizmente nem todos os cristãos ainda compreenderam, ainda sabem discernir em um dos cultos mais importantes que nós celebramos, que é o culto da Santa Ceia. Se faz necessário a gente aprender, saber distinguir as coisas certinhas, como Deus quer. O que é doutrina na ceia, o que é costume. Por exemplo, lavar as mãos na ceia é um costume importante, que cumpre um papel importantíssimo. Infelizmente, pelo fato de às vezes não sabermos distinguir,
a gente cria um problema, uma confusão, e tem muitas pessoas que às vezes até tomam a ceia constrangido porque não entende. Eu digo isso com experiência. Logo no início, quando eu comecei a celebrar ceia, um certo dia eu fui chamado a atenção por um colega, um presbítero daqueles mais antigos, e me chamou a atenção para me corrigir na forma de celebrar a ceia, porque ele disse que no celebrar a ceia, o lavar as mãos tem que ser antes de ler a palavra, porque é uma doutrina. E não tem nada de doutrina no lavar as mãos ao celebrar a ceia. É uma questão de higiene. E se é uma questão de higiene, queridos, se eu lavo as mãos, depois eu chego aqui, pego a Bíblia, pego o microfone, a higiene foi embora. Perdeu o sentido. Não tem sentido algum, não é verdade? Eu leio a palavra, faço o que tem de fazer, ao lavar as mãos, eu venho pegar no pão e partir. Não pego mais em nada após lavar as mãos, a não ser o pão, porque o lavar as mãos é uma questão de higiene. É um preceito de homens, mas é importante, bom, que precisa ser preservado, mas para muitos é uma doutrina. Se não fizer assim, a coisa não está certa, não está correta. E, inclusive, a forma como era feito antigamente, o lavar as mãos não tinha sentido nenhum. Lavar as mãos numa bacia, 10, 15 pessoas, quando o último termina, não é lavar, é sujar as mãos. O caldo que fica. Então, por falta exatamente de conhecimento, nós fomos chamados, queridos, e uma coisa que Deus quer de cada um de nós é que lhe sirvamos com entendimento. A Bíblia diz: nosso culto é racional. O crente precisa ter discernimento, buscar aprender, buscar conhecer, fazer as coisas para Deus de forma correta. Paulo, ele chama a atenção e reprova a atitude dos judeus, Romanos capítulo 11, porque tinham zelo, mas não tinham entendimento. Dou testemunho de que até eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Deus quer o nosso culto com entendimento. Zelo é bom, é importante, mas tem que ser com entendimento. Zelo sem entendimento não tem sentido. Então nós precisamos realmente aprender, sabermos, distinguir as coisas. Preceitos de homens, muitas das vezes, queridos, eles acabam trazendo polêmicas, prejuízo seríssimo na vida das pessoas. Esse assunto é muito abrangente, nós não temos tempo para discorrer ele todo, mas eu gostaria que os irmãos ficassem à vontade. Nós teremos a oportunidade para vocês fazerem perguntas. Mas quantas pessoas não já foram prejudicadas na sua vida espiritual, na essência do verdadeiro cristianismo, da comunhão com Deus, pelo fato de não sabermos distinguir, pelo fato de colocar os preceitos de homens como se fosse doutrina. E às vezes exigir de alguém que Deus não exige, cobrar de alguém que Deus nunca cobrou na sua palavra, impor para alguém uma coisa que Deus abomina, não quer que se faça isso, mas às vezes a gente faz em nome de uma doutrina que não é doutrina, é preceito de homens. E mais do que isso, é o julgamento que às vezes a gente faz. Isso não é farisaísmo? É o farisaísmo moderno nos nossos dias. Desprezar aquilo que é a essência por causa da aparência.